Sim, sim. Gente, primeiramente, boa noite, né, para todo mundo. Isso aqui é uma primeira edição, né, de um bate-papo para a gente conversar sobre os sistemas divulgados. Aqui vai ser uma prévia apresentação para a gente contextualizar e conseguir começar a observar e identificar alguns eventos e com esses conceitos que já existem, sabe? Muitas vezes a gente passa por situações na vida acadêmica ou no trabalho em que às vezes a gente passa desconfortos, né? E a gente não consegue identificar se aquilo ali está errado ou não, como a gente lidar com isso da melhor forma. Às vezes a gente ficar quieto, ou a gente pode falar alguma coisa. Então, aqui vai ser uma breve apresentação mesmo, para a gente ter como aprender, né, um com os outros e saber lidar em conjunto da melhor maneira possível para ter um melhor ambiente profissional e também qualquer na vida de vocês próximos caminhos que vocês vão trilhar, tá? Então, antes da gente começar, pedir para vocês colocarem o microfone no mudo, né? Para que não haja ruídos durante a apresentação. E quando alguém estiver falando também, não, né, não atrapalhar. E aí, depois dessa apresentação, vai ter a abertura da conversa. E aí, para não interromper quem estiver falando, né, sinaliza no chat caso você tenha vontade de contribuir para a discussão. A gente vai ficar atenta às ordens, né, de quem tiver interesse em compartilhar algo que esteja pensando, né, e, e aí depois, e outra coisa, né, é escutar com atenção o que as pessoas têm a dizer, e se você for comentar alguma coisa, faça contribuições construtivas, tá? Então, vamos lá. Por que que isso está surgindo? Por que que essa apresentação veio à tona agora? Né, com a entrada dos novos trainees, né, essa nova mudança na meta, e sem contar no meio que a gente está vivendo hoje, esse é um tipo de discussão cada vez mais comum. Por quê? Quanto mais trabalhos em equipe, mais projetos a gente está desenvolvendo, a gente passa por algumas situações desconfortáveis que acabam gerando, às vezes, desmotivação no trabalho, a gente não sabe como lidar, ou a gente não sabe como confrontar certas situações, ou até mesmo a gente nem consegue identificar. Então, por exemplo, existem algumas coisas que a gente acha que é normal na vida acontecer, sei lá, a gente ser interrompida, ou alguém, é, alguém levar o crédito para um trabalho, ou falar que fez, na verdade, é de outra pessoa. E, tipo, não é normal, sabe? Existem maneiras que a gente pode lidar com isso, e até mesmo para quem não acha que isso está tão fora da nossa realidade, é uma proposta para a gente se aproximar disso e entender que isso está mais perto do que a gente imagina, com nossos colegas de trabalho, com nossas irmãs, com nossas mães, com primos, enfim. É importante essa discussão para a gente observar isso e ir mudando aos poucos, sabe? De uma maneira empática e amigável para um melhor ambiente de igualdade, né? Tanto na liberdade de expressão, né? E até para que todo mundo se sinta confortável para expressar o que está pensando. Então, assim, para começar, o primeiro conceito aqui é uma interrupting. O que é isso? É uma interrupção desnecessária, que é quando um homem interrompe uma mulher de uma forma que ela não consiga falar ou completar uma frase. Um estudo realizado na Universidade de George Washington, feito em 2014, indicam que as mulheres são 2 vezes mais interrompidas em conversas do que os homens. Isso quer dizer que uma mulher, ao expressar sua opinião em qualquer assunto, é mais interrompida, levando em conta sua quebra de raciocínio, do que quando um homem decide expressar sua opinião. Isso não quer dizer que os homens são interrompidos, eles são sim. Isso é fato, né, sim. Todo mundo é interrompido. Mas esses estudos relatam que a mulher é 2 vezes mais interrompida. Né? Então, por exemplo, em uma situação, uma conversa comum de trabalho ou de apresentação de projetos, debate, discussão, acaba que gera essa quebra de raciocínio para as mulheres, sabe? Então, não é algo típico desse gênero, mas é algo fortalecido. E aí temos alguns exemplos, né? Por exemplo, lá em 2016, no primeiro debate presidencial dos Estados Unidos, né, entre o
Donald Trump e a Hillary Clinton, o Donald Trump interrompeu a Hillary Clinton 51 vezes. É muita coisa, gente, num debate presidencial. Então, assim, isso vai desde escalas menores até grandes escalas, né? Tem um outro exemplo que aconteceu mais perto da gente, que eu não sei se vocês se lembram, que foi também nos debates da eleição aqui do Brasil, em que numa entrevista, se não me engano, acho que foi no Roda Viva, não sei, mas foi uma entrevista concedida a Manuela Dávila, ela era ex-candidata à presidência da República, ela foi interrompida nessa entrevista 62 vezes, enquanto o outro ex-candidato, no mesmo patamar, no mesmo nível, o Ciro Gomes, ele foi interrompido apenas 8 vezes. Então, por que isso acontece, sabe? Isso acontece sempre. Então, existem maneiras para a gente lidar, não tem como a gente ficar falando que não deve acontecer ou não. As coisas vão acontecer sim, então a gente tem que saber contornar do que está no nosso controle. Então, por exemplo, como que a gente pode lidar com isso, quando isso acontecer? As mulheres, no caso, devem ser enfáticas e assertivas no momento de discussão, dizendo que ainda não terminou o raciocínio. Ou então, por exemplo, se me deixar terminar, você vai entender. Ou então, geralmente acontece quando começa a usar os artifícios de postura de propriedade, mudando a entonação de voz, algumas escolhas de palavras de forma que não permite a mulher falar, tem que ser um pouco mais empática mesmo e falando, com licença, eu ainda não terminei. Se vocês procurarem na internet, tem inúmeros casos de entrevistas, de debates, né, CNN, BBC, sobre que ao vivo as mulheres são interrompidas pelos próprios jornalistas, sabe? E para não gerar essa discussão, tipo, o cara começar a gritar, né, e falar que eu falando alguma coisa e não gerar uma briga de gritos, né? Existem essas maneiras que, poxa, a mulher se cala para deixar o cara falar, só que quando ela começa a falar, o cara não se cala, entendeu? Então, isso é bem desconfortável, no mínimo, né? Então, esse é o primeiro conceito que eu queria falar aqui. No mansplaining, são algumas explicações óbvias sem que tenha o pedido da mulher. O que isso quer dizer? Que é quando um homem insiste em explicar algo óbvio para uma mulher. Geralmente, é de uma maneira muito didática, como se ela não fosse capaz de entender. E essa intenção do mansplaining, geralmente, assim, inconscientemente, é desmerecer a inteligência e subestimar a capacidade das mulheres. Parece pesado, sabe? Falando assim, só que é algo inconsciente, é algo sutil e acontece. Segundo um artigo publicado no Think Olga, que é uma ONG de inovação social e que faz grandes estudos nesse tema, o mansplaining tem como objetivo tirar a confiança e a autoridade do assunto em que ela está falando. Então, por exemplo, a gente tem casos em que a mulher está dando a palestra lá, tipo assim, sobre um artigo científico, e no final da palestra o cara vai falar a recomendação para ela ler tal livro. E quando vai ver, ela mesma escreveu o livro, sabe? Então, tipo, o cara foi tentar explicar algo que ela dominava e sem nem saber o que ela sabia ou o que ela não sabia, entendeu? Então, como que a gente lida quando a gente consegue identificar esse tipo de situação? No caso das mulheres, você fazer perguntas como: mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você está explicando novamente o assunto para mim? É isso mesmo? E no caso dos homens, tem um mapinha que ajuda bastante a gente identificar quando explicar as coisas ou não, né? Então, por exemplo, você é especialista no assunto? Não. Então não precisa explicar nada, tentar explicar nada. Se você não domina um assunto, nem tente falar alguma coisa. Se você é especialista, ok. Ela perguntou, se foi tirar uma dúvida? Sim, ok, fechou, então ótimo. Vai em frente e explica. Não, mas ela não perguntou. Mas você é o professor dela? Nossa, não sou professor. Então não tem por que explicar, sendo que ela nem perguntou a situação, né? Agora, se você é o professor, e logicamente, o papel do professor é explicar, né, corrigir, então, ok, ela já sabe o que eu quero explicar, então, ela já sabe, então não precisa explicar de novo, não precisa ficar reafirmando algo e só ficar repetindo, né? Não sei se ela já sabe, então pergunta se ela já sabe, entendeu? Não, na base do diálogo mesmo, tudo se resolve. Então, ela não sabe o que quer explicar. Então,
Ok, então beleza. Então pode explicar sim. Tá? Esse é um pequeno um mapinha, né, simples, mas que ficou bem ilustrativo da maneira como a gente pode tentar entender as situações. Parece simples, mas essa quebra do sim e do não acontece mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Outro conceito aqui importante é o appropriation, que é quando há um silêncio da equipe ao ouvir uma proposta de uma mulher e pouco tempo depois, exatamente a mesma proposta é feita por um homem e recebida como uma grande ideia. No livro Faça Acontecer, a Sheryl Sandberg explica que as mulheres são criadas para serem gentis e delicadas. E isso até explica o interrupting, porque que a mulher se cala quando o cara está falando. E quando elas se impõem, são vistas como masculinizadas. Isso explica muito a dificuldade das mulheres exercerem cargos de liderança, que é uma porcentagem mínima das mulheres que estão ocupando cargos de CEO ou estão em cargos elevados, né, de liderança. Então, por exemplo, quando o appropriation é muito comum levar à estagnação profissional, ao bloqueio criativo e à falta de motivação para trabalhar, já que não há reconhecimento para quem realmente concedeu ideia. Então, assim, começa com coisas sutis, né? Por exemplo, e vai aumentando de uma maneira que realmente chega um ponto que a mulher não existe esse bloqueio. E isso não é só com mulher, né? Lógico, que se, poxa, vocês, caras, se vocês estão fazendo um puta projeto aí e gastando horas, aí de repente vem um colega e fala que ele que fez o projeto nasce, e vocês estão levando ele nas costas, sabe? Isso desmotiva, né? É bem ruim. Então, a gente tem alguns exemplos de como lidar com esse tipo de situação. Existe uma estratégia usada chamada amplification, que é utilizada pela equipe de assessores do presidente Barack Obama, né, o ex-presidente Barack Obama, em que uma pessoa pode repetir e dar crédito a ideias propostas por uma mulher no exato momento que acontece, forçando os homens e as pessoas ao redor a reconhecer o que está sendo dito e impedindo que clamem pela autoria. Então, assim, isso chega a ser, tipo assim, não só da mulher, né, mas do cara também. Poxa, se você vê uma mulher ali que você tá ralando e, de repente, o seu colega falou que fez junto com ela, mas você sabe que não fez, ou que fez o mínimo, sabe? Poxa, a gente tem que dar valor, o crédito realmente a quem está exercendo o trabalho, porque às vezes para vocês, assim, pode não ser hoje a sua vez, mas amanhã, né, pode ser um trabalho seu, pode ser não é roubado, né? Mas pode ser levado crédito para outra pessoa. Então, a gente ter esse tipo de empatia é muito importante para a gente conseguir, né, gerar uma boa dinâmica de trabalho. Um outro termo aqui é o gaslighting. Esse termo condiz com a manipulação psicológica, que é um termo bem pesado, assim, mas ele surgiu a partir de um filme em 1944, que deu origem, né, a esse nome, em que assim, o filme é a história de um casal em que a mulher ela tem para receber uma herança e o cara só vai ter acesso a essa herança se ela for declarada como insana, ou, tipo, não tiver senso da realidade, né? Então, ele começa a fazer coisas sutis, de forma que ela começa a se questionar a realidade dela. Como? Ele começa a apagar e acender a luz, começa, tipo, fazer barulhos pequenos, ela achando que tá escutando coisas, sabe? E, na verdade, tipo assim, ela tá super bem, só que o cara tava provocando isso nela. Então, esse filme lá atrás, né, de quase 100 anos atrás, não, 100 anos não, né? Muito tempo atrás, surgiu esse termo, em que é basicamente uma violência emocional, que faz com que a mulher e todos ao seu redor duvidem do seu senso de realidade, memória e sanidade. Nesse caso, eu não tenho dúvida que as meninas aqui já devem ter escutado ao longo da vida algumas frases como você está exagerando, ou você está louca, ou você não aceita nenhuma brincadeira, tipo assim, só estou brincando com você, ou você é sensível demais. Gaslight é um conceito pesado, só que ele também está perto de formas sutis. Então, assim, como que a gente lidar com isso? As mulheres, a gente tem que ter autoconhecimento que permite reconhecer o que a gente pensa e qual que é o nosso discurso, e ter essa certeza, que não é fácil, eu sei disso.
E os homens, gente, por favor, vamos ter um pouco mais de empatia, né? Evitar frases como acima, porque às vezes, né, a gente não está enxergando as coisas que o outro tá. Então, muitas vezes, algo que parece ser maluco pra gente, mas na verdade é porque você está vendo só tendo uma perspectiva, né? Então, essas situações, né? Tipo, você tá louca, essas coisas nem imagina, nem existem, né? São, sim, comuns. Então, assim, eu falei que ia ser uma apresentação breve, né, desses conceitos, então basicamente é isso. E aqui eu queria mostrar um videozinho para vocês que exemplifica bastante tudo isso que eu comentei com vocês. Eu vou dar o play aqui. Se vocês não estiverem escutando, por favor, me dá um sinal, tá? Que eu não tô vendo a conversa. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Marta. Eu vim aqui a convite do Jorge para falar um pouco sobre o feminismo para vocês. Gente, chamei a Marta aqui, que é uma especialista nesse tema, né, que é a palavra de ordem, né, do dia. E apesar de homem, eu fui criado por mulheres, então eu sei bem o que elas passam. Mas, bom, a Marta vai falar um pouquinho mais para vocês aqui. Então, o machismo, ele é algo estrutural. Ele está dentro de todos nós. Tá prestando atenção aí, Totônia? Ó, isso pra você, hein? Tô cheio de prints teu no meu celular. Todos nós mesmo, todos. Isso é importante pra mulherada, né? Mulherada às vezes acha que tá fora, né, Marcinha? A mais machista que tem aqui é ela. Quando eu falo que o machismo é estrutural, você não pode dizer que uma mulher é exatamente machista, porque ela é atravessada pelo machismo da sociedade, então não tem como culpá-la. Olha, desculpa, Marta, mas aí a gente pensa diferente, viu? Porque eu não passo pano pra machista, não. Pode ser homem, mulher, gay, o que for, pra mim, machista tô fora. Um conceito muito interessante é o maninterrupting, que é quando um homem interrompe uma mulher. Desculpa, eu não conhecia. Como é que é? Maninterrupting. Os estudos, eles indicam que uma mulher, ela é interrompida 130% de vezes mais do que o homem. Jorge, tá prestando atenção no que ela tá falando? Não, eu tô, é porque eu não conheço. Ela é interrompida Presta atenção que às vezes ela tá falando uma coisa que você não sabe. Tô, por 130% dá quanto? É 2 vezes mais, né? 130% ela é mais interrompida do que os homens. Mesmo que ela tenha uma Viu? posição... Você tinha que prestar atenção no que ela tá falando pra você. 130%? Às vezes isso acontece aqui no nosso ambiente. Martinha, por favor. Outro conceito interessante é o mansplaining. Desculpa, como é que é? É o mansplaining, que é quando um homem, ele se sente no direito Martinha, de explicar... calma aí, deixa eu explicar esse conceito que eu tô bem familiarizado. Na verdade, o que ela tá tentando explicar pra vocês é o seguinte: o homem toma a palavra da mulher para falar algo que ela acabou de dizer. Ou então começa a explicar algo que a mulher estava explicando, interrompendo. Acontece esse cross desses conceitos que a gente está tentando explicar para vocês e a Martinha está nos ajudando aqui. Exatamente. Entendeu, Jorge? Entendi. Porra, tu manja pra caralho, hein? Pô, eu tenho mãe, né? Tenho irmã, a gente não pode... Pô, isso é foda. Vamos ficar esperto com isso, hein? Tem um último conceito também, que eu trouxe aqui para vocês, que é o gaslighting, que é quando um homem, ele diminui psicologicamente uma mulher a ponto dela se sentir... Pirou, filha? Acabou. Pô, eu ficar chamando a mulher de louca que ela não é, só se falou. Lá em casa, minha mulher tá sempre correta. Tô brincando contigo. Obrigado por ter vindo, viu? Pra vocês que achavam feminista era tudo feio, olha só que princesa. Obrigado, querida. Agora a gente vai falar de trabalho. Se puderem sair, viu, Marcinho? Ainda deixou o ambiente aqui mais bonito, né? Exatamente. Gente, que texto bom. Quem escreveu? Foi você mesmo? Fui eu, é. E aí, gostaram então? Tá aprovado? Aprovarei, eu adorei. Posso só dar uma mexida? Vou só dar uma guaribada aqui, ó. Olha aqui, melhorar essa piada aqui, ó. É bom, né? Olha só, eu acho que esse final também... vamos cortar aqui. Olha só, me diz se você gosta. Aqui, ó, tá bom? Agora sim. Né? Melhor, né? Bom, gente, acho que para finalizar essa apresentação, acho que com esse vídeo... Opa, caramba. Para a gente finalizar, esse vídeo simplifica muita coisa, né, do que foi apresentado. E só citando a Gabriela Prioli, aqui, só para a gente firmar isso, por que isso é importante ter esse tipo de discussão e essa apresentação aqui hoje. Nos posicionar é a forma que nós temos de conscientizar o mundo daquilo que nós consideramos fundamental. Ou seja, se a gente defende, né, uma igualdade, se a gente defende uma boa relação com todos ao redor, a gente não pode ficar quieto, a gente tem que se posicionar, a gente tem que
mostrar a própria opinião de uma maneira que conscientize, sabe? De maneira que é conscientizar. Não é abaixar a cabeça e fingir que nada está acontecendo. Para quem não sabe, a Gabriela Prioli, ela é comentarista política, professora, advogada, e ela é apresentadora do CNN Tonight. Então, aqui, para quem quiser depois, tem algumas referências de onde foi tirado todos esses estudos, de onde foi tiradas esses conceitos, assim, algumas bases, né? Então, a gente pode ver que é um tema debatido em grandes meios de comunicação, como BBC, Time, Exame, Economia. É algo que é tratado em empresas de diferentes tamanhos de porte, né? Então, é algo realmente que não deve ser deixado de lado, tá? Então, agora, vamos abrir o bate-papo para conversa. Queria saber, né, quem tiver algum relato para compartilhar que às vezes aconteceu alguma dessas situações, se a gente já lembrou, já passou por algum tipo de situação dessa, se queira falar que, tipo, nossa, realmente isso aconteceu comigo quando eu estava fazendo isso, não sei. Quem queira compartilhar seu relato, tá? Eu vou parar a apresentação aqui, vou voltar para a tela, e aí a gente começa. Certo. Eu queria dar a primeira palavra, né, se as diretoras tiverem interesse em compartilhar alguma coisa, eu acho que é importante a gente dar uma priorizada, já que a gente, pela primeira vez na história da Meta, nós temos 3 diretoras na liderança da empresa júnior da engenharia mecânica, que é algo extraordinário, já que é um curso majoritariamente masculino. Então, vou abrir aqui, o muto, quem quiser falar, ou manda no chat e a gente vai organizando, tá bom? Posso honrar minha fama de palestra em começar falando? Então, boa noite, pessoal. Primeiro eu queria, né, agradecer a presença de todo mundo aí nesse bate-papo. Eu acredito que é um tema muito importante. E eu queria compartilhar com vocês, não só um relato meu, mas eu queria só fazer, assim, acrescentar algo que foi falado aqui, né, que é exatamente a questão do machismo ser algo muito estrutural, muito enraizado na nossa cultura, a ponto de que, com o movimento, principalmente, né, feminista e tudo mais, algumas posturas extremistas, esse tema se tornou um pouco polêmico e as pessoas têm um pouco de resistência em discutir em relação a isso, mas eu acredito que seja uma dificuldade de reconhecimento, assim, principalmente, né, porque quando a gente fala assim, porque uma pessoa é machista, ou porque essa atitude foi machista, isso carrega uma carga pejorativa muito pesada, muito forte, né, e é difícil para qualquer pessoa falar assim, eu tive uma atitude machista, ou eu realmente pratiquei isso, ou eu me reconheço como uma pessoa machista. Acredito que isso não é fácil para ninguém reconhecer, e ninguém queira reconhecer isso de fato, né, porque isso tem um atributo muito negativo, muito pesado, dá a entender que a pessoa é uma pessoa ruim, ou alguma coisa do tipo. E aí, nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês o quanto esse fato do machismo ser estrutural e enraizado na nossa cultura faz com que realmente todo mundo compartilhe em algum momento da vida dessas atitudes machistas, né, de às vezes, princípios, atitudes que a gente toma e que a gente, na real, não percebe, sabe? Durante a faculdade, em vários momentos da minha graduação, assim, eu já vivenciei algumas dessas situações aí que a Babi citou, e por amigos que hoje são grandes amigos meus, assim, só que no momento em que eu vivenciei isso, a gente que já tem um esclarecimento um pouco melhor, o que não é também regra para a maioria, assim, das mulheres, principalmente, né, muitas vivem essas situações e nem têm real consciência do que isso significa, né, eu percebi aquilo, mas eu percebi que a pessoa não estava fazendo, assim, por mal, entende? Não é porque aquela pessoa realmente não gostava de mim, ou ela estava querendo me humilhar, ou porque ela realmente acreditava que eu era inferior a ela, ou porque
não era algo consciente, é isso que eu quero falar, não é que não era por mal, não era algo consciente da pessoa, ela estava fazendo aquilo ali, reproduzindo valores e princípios que ela provavelmente enraizou aí na cultura dela, e a partir daquele momento, num debate, né, de mostrando que falou, pô, achei difícil isso que aconteceu e tal, fiquei chateada, a pessoa mesmo toma consciência daquilo e ela muda o comportamento dela, né? Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês para vocês entenderem que o intuito de toda essa discussão aqui não é apontar dedos, não é falar fulano é isso, fulano é aquilo, mas é realmente para trazer a consciência, a luz para todo mundo aí, para a gente realmente tomar cuidado nas nossas atitudes, ter uma maior consciência em relação às coisas que a gente vivencia dentro de uma empresa, né, principalmente, porque isso é muito importante. Então, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu já vivi bastante, assim, na minha vivência dentro da Meta, é que nas visitas diagnósticas, né, a gente sempre vai um gerente comercial e um gerente de projetos. E só tinham 2 meninas, né, na equipe de projetos, que é a Mimi e a Amanda. Então, eu sempre fiz muita visita com os meninos, né, assim, e sempre que a gente ia visitar um cliente, geralmente o gerente comercial que conduz a visita, até porque você que teve contato com o cliente e tudo mais, então você inicia ali a conversa, e o gerente de projetos está ali para te auxiliar, mas a função dele ali é ter um olhar clínico, né, observar tudo ali de produção, observar problemas, propor soluções, então, assim, fica a cargo do gerente comercial mesmo estabelecer esse contato e puxar a língua do cliente, né, então, assim, na maioria das visitas, assim, que eu fiz, eu fui muito bem recebida, tanto eu quanto, né, os meninos de projeto e tudo mais, e eu conversava e tudo mais com o cliente, mas na hora de explicar sobre assuntos técnicos, tipo, relacionados à produção, por exemplo, quando ele ia explicar o funcionamento de uma máquina, ou quando ele ia explicar como que era a gestão, a administração da empresa, ele nunca olhava para mim ou conversava direcionado para mim, era sempre para o cara que estava me acompanhando, sabe? E aí você vai falar, Raíssa, isso aí é paranoia sua, é porque o cara é de projetos e ele deve ter pensado que, vou explicar para a pessoa que entende mais de uma forma técnica. Mas eu queria falar para vocês que a gente não chega na visita se apresentando dessa forma. Geralmente não é costume, pelo menos não é costume meu, como gerente comercial, de chegar e falar, olha, eu sou gerente comercial, esse é o gerente de projeto. Não, nós somos da Meta, viemos aqui conhecer sua empresa e tal, e vou até mostrar para vocês, nosso crachá não tem nem cargo, ó, é a fotinha e o nome só, né? Então, assim, e a primeira vez que eu tive a oportunidade na visita com a Mimi foi numa empresa bem grande aqui, né? A minha experiência em fazer uma visita com a Mimi, que éramos 2 mulheres, foi completamente diferente do que eu tinha experiência quando eu ia com os meninos, assim, né? Porque aí eu realmente percebi que não era algo, assim, da minha cabeça, porque a gente tem muito isso, né? De falar assim, isso aí é paranoia minha, isso aí, olha, eu tô exagerando, tô vendo coisa que não existe aí, sabe? Mas foi completamente diferente, inclusive eu e a Mimi, quando a gente foi nessa visita, se ela quiser até compartilhar aí, só tinha homem, assim, as mulheres eram todas, assim, baladoras, ficavam na parte, assim, mais, né, manual da coisa, e quando a gente passou pelos setores, assim, de gestão, de produção, os caras ficaram tudo olhando e comentando e tal, e a gente, na nossa inocência, tava achando bom, de tipo, assim, de achar que eles estavam, nossa, eles estão recebendo a gente bem e tal, estão dando abertura pra gente, e às vezes depois a gente para pensar, porra, mas, né, será que eu deveria ter ficado contente realmente com esse tipo de situação? Vocês entenderam o quanto isso é tão enraizado que a gente mesmo tem dificuldade de observar e perceber essas situações, sabe? E falar, poxa, isso não foi tão legal assim, sabe? Mas só para finalizar, nesses momentos das visitas, como eu me posicionava, né, que eu acho que é legal dar um feedback, assim, eu sempre que eu percebia que estava acontecendo, eu fazia questão de ficar lá, do lado da pessoa, do gerente de projetos mesmo, observando, e eu fazia questão de fazer perguntas técnicas para o cara, né, 90%, na verdade, 100% das vezes quem me recebeu, assim, de gestor era um homem,
fazer perguntas técnicas para o cara, mostrar que eu dominava do assunto, e aí, assim, várias vezes em que ele viu que eu realmente tinha domínio daquele assunto, que eu sabia do que eu estava falando, ele mesmo me incluiu, ficou até sem graça, desconcertado de ver que eu percebia a situação e tudo mais, mas é uma situação chata, né, que acontece com frequência aí. Nossa, muito show esse relato. É realmente muito comum. Quem mais estiver confortável para apresentar alguns relatos que já viveu, só desmutar, estamos aqui. Teve um que eu passei, tipo, foi até que recente, porque eu parei pra pensar só agora, quando surgiu esse bate-papo mesmo, sabe? Eu não sou muito de ficar reparando nisso, muitas vezes eu levo mesmo na brincadeira, sabe? Que pode ser até prejudicial mesmo. Então, eu tô começar a me policiar mais nisso, quando eu sentir que tiver uma situação meio constrangedora, falar mesmo, não ficar só levando na brincadeira. Mas um relato eu queria falar mesmo, foi tipo, na apresentação da Meta, fui com a Raíssa mesmo, que eu tava falando sobre o projeto acústico lá. Aí eu tava falando do assunto mesmo, eu falei, tipo, do ruído branco que a gente colocava lá. Aí o moço tava acompanhando a gente e falou, não é ruído branco, é ruído rosa. Aí, como, tipo, do meu jeito mesmo, eu falei, você acha que é ruído rosa, e continuei mesmo. Ele falou, não, vamos ver se é isso mesmo. Tipo, a gente teve que procurar no celular para confirmar se era ruído rosa ou ruído branco mesmo, sendo que eu já participei de diversos projetos, eu sabia que já era ruído branco mesmo. Eu tive que interromper, procurar no celular para mostrar mesmo que era ruído branco, para poder continuar na apresentação mesmo. E é isso aí. Esse é um caso, mansplaining total, né? O cara foi tentar te explicar uma situação que você já sabia. Ok, mais alguém tá a fim de compartilhar? Só falar que isso é uma coisa, reiterando que a Raíssa falou muito bem, inclusive, que não é uma coisa só, tipo, eu pensei que era uma coisa que era muito, assim, inicial, assim, tipo, muito dentro do nosso departamento, muito UFO, mas não é. No meu estágio, eu senti isso também, tipo, reunião com os caras do meu setor, né, tipo, meu time é metade Brasil, metade Estados Unidos, e aí tinha alguma atividade, teve um dia que uma atividade era minha, e aí, tipo, o cara foi perguntar para o meu gestor uma coisa aqui sobre mim. Aí eu fiquei, tipo, amado. Tipo, então, assim, não é uma coisa que acontece só dentro, tipo, da UFA. É realmente uma coisa que é muito estrutural, infelizmente. Tipo, a empresa é gigantesca, mais de 100 anos. Aí, empresa, tipo... E isso aconteceu, sabe? E aí, também trazendo o exemplo que a Raíssa trouxe, sempre é bom trazer com uma solução, né? Então, tipo assim, nesses casos... Eu sempre falo, então, tipo, como eu fiz, como eu e tal, tipo assim, trago muito pra mim, muitas vezes, porque é ruim quando você faz alguma coisa e meio que eu preciso do meu gestor para ser meu porta-voz. É bem chato. A gente tem que dar o crédito, ser dona da ideia, né, do que a gente está desenvolvendo. E não só a gente falar isso, mas quem está perto identificar isso e usar o amplification, né? Então, falar assim, não, mas peraí, a ideia é dela ou dele, né? Então, assim, realmente ajudar o outro a receber o crédito devido, realmente. Eu queria acrescentar só uma coisa. Primeiro, falar parabéns, Bárbara, por essa iniciativa. Achei muito show mesmo. Assim, a mudança ela acontece com a gente conversando sobre o assunto, mas o que eu queria falar é mais para vocês, homens, que assim, só de vocês estarem aqui já mostra uma iniciativa de entender um pouco mais e tentar mudar isso em vocês. Mas mudar isso também nos amigos de vocês, porque, tipo assim, nas pessoas com quem vocês convivem, sabe? Porque é muito chato, as situações acontecem e aí o cara vê e não fala nada, sabe? Acho que isso acontece muito também em relacionamento, não só em empresas e tal.
E quantas vezes a gente não vê um casal terminando, por exemplo, e o cara sai falando que a mina é surtada, que a mina é doida, que ela é isso, que ela é aquilo, e os amigos ficam batendo palmas, sabe? Então, é realmente, assim, vocês se policiarem e policiarem os amigos de vocês também. E acho que era isso. Nossa, ótima constatação, Maíra. Realmente, igual, né? A gente não pode ficar com a cabeça baixa. Porque uma situação que a gente não concorda, a gente tem que se posicionar mesmo e falar, né? Quando tem um comportamento que não tá legal. Assim, não precisa chegar brigando, mas só dar um toque, né, pro colega, uma situação assim, tipo, poxa, cara, não foi legal isso que você falou, né? Tipo, pensa nisso, ou sei lá, a próxima vez, sei lá, age diferente, uma situação assim, bem mais boa, mas que aos poucos, né, isso torna o mundo um pouquinho melhor, né? São pequenas atitudes que a gente vai melhorando todo nosso ambiente de convívio. Posso falar uma coisa? Então, na verdade, eu não estou muito confortável para falar, não, né? Mas eu fico pensando muito naquilo que eu e a Bárbara conversamos, que ela conversou um pouco comigo para apresentar isso aí. Inclusive, parabéns, Bárbara, ficou excelente aí. Mas que é aquela última frase da Gabriela Prioli, né? Que nos posicionar é a forma que nós temos de conscientizar o mundo daquilo que nós consideramos fundamental. Então, é por isso que eu vou falar, apesar de não estar muito confortável. Mas eu vou falar, então, tipo, as meninas aí, a Raíssa, a Michelle, deram aí uma situação profissional, e eu vou chegar na situação profissional também, mas antes eu queria falar uma coisa pessoal também, que acontece aqui, tipo, gente, quando você é mulher, você sabe que se sair na rua, você vai ouvir coisas, você não come, mas isso aí a gente já acostumou tanto, que é como se fosse uma coisa, tá bom, isso aconteceu e ok. Só que aí uma vez eu fui pegar um Uber, né? E aí, o que aconteceu? O cara ficou, tipo, super dando em cima de mim, só que... E, tipo, hoje em dia eu vejo que era nítido que ele tava fazendo isso, e foi muito desconfortável, porque você tá no carro de uma pessoa que você não conhece. Enfim, todo mundo sabe, né? E aí eu fiquei extremamente desconfortável, só que você fica tão enraizada aquela coisa do tipo, eu tô ficando louca, eu tô exagerando, que você começa a duvidar de você mesmo. E aí, então, eu cheguei no meu destino lá e contei pra pessoa que eu encontrei, falei, olha, isso aconteceu na vinda, fiquei muito nervosa, eu fiquei, nossa, ainda bem que cheguei, sabe? Falei isso. E aí, então, falei lá tudo que tinha acontecido, e aí a pessoa falou, nossa, Júlia, então, tipo, eu entrei em contato com a Uber, porque isso foi realmente uma coisa muito merda que aconteceu e tal. E aí eu fui e falei assim, mas será que é isso mesmo? Será que eu não contei uma parte de forma exagerada? Será que eu não reconheci isso como uma parte muito... Nossa, eu ampliei, eu tô com vergonha, porque agora, imagina se isso dá caso de colocar na justiça, então não, melhor não. Então, tipo, hoje eu vejo que, era óbvio, nítido e etc, mas na hora não, na hora são muitas emoções que passam, né? Mas enfim, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Uber, eu acho que quem me recepcionou, eu mandei um e-mail, foi um homem. Por quê? Acho que era um homem mesmo, ele até colocou o nome. Porque ele falou assim, eu vou te ligar pra gente resolver isso. Eu falei assim, calma, eu não quero que você me ligue, eu tô mal, eu não quero conversar, entendeu? Eu não quero de conversa agora. Aí ele, nossa, então me desculpe, não sei o quê. Enfim, parece que a pessoa não tem muita consciência disso, né? Enfim, esse foi um exemplo pessoal aí, só para exemplificar como que é no pessoal mesmo e como que as nossas emoções dificultam muito a gente na hora, porque a gente realmente acha que é um exagero. E a segunda coisa que eu queria falar é mais no âmbito organizacional, mais no âmbito daqui da Meta e coisas voltadas para a academia, né? Que eu sempre falei, eu já até falei isso numa roda de conversa aí que a gente já teve, que eu vim para a Meta, porque assim, não sei se vocês sabem, mas a psicologia tem uma empresa júnior também. E eu nunca... Mas assim, quando eu entrei na Meta, meio que não existia ainda, porque ela é muito recente. E aí, quando eu entrei para a Meta, então, eu vim porque, tipo assim, eu sou muito acostumada àquele ambiente da psicologia em que as pessoas se respeitam demais, a maioria são mulheres, e eu sempre gostei dessas coisas, de, tipo, poder influenciar em outros lugares e tal, e eu vim parar aqui. Aí, quando eu vim para cá, o público é totalmente diferente, eu conheci grupos aí das meninas que fazem o AS, por exemplo, né? Enfim, e aí,
em situações de processo seletivo, a gente sempre se depara com alguma coisa do tipo. Então, a gente sempre depara com... geralmente, nas dinâmicas de grupo, tem uma menina para 4 meninos. Então, a gente sempre vai lidar com grupos que têm majoritariamente homens. E a gente sempre consegue perceber uma redução do local de fala da mulher. A gente sempre consegue entender isso. Então, assim, a Raíssa, a Michele, a Harika e o Fábio estavam presentes, inclusive. Inclusive, eu até, se alguém quiser comentar sobre o que aconteceu, fiquem à vontade aí, os 3, porque a gente sabe que, enfim, sai do pessoal e vai para o profissional também. Enfim, gente, me delonguei muito, me desculpe, mas era isso. Acho que é isso aí, né? É reconhecer, perceber e agir, né? De forma a não acontecer de novo. Não é a negação total, isso não está acontecendo, ou isso é exagero. É tipo, cara, para pensar mesmo, poxa, mas por que ela tá pensando assim? Ou por que ela tá se sentindo assim? Realmente, às vezes, são coisas que é difícil entender, já que você não sofre, só que aí que entra a empatia e perceber, né, que, poxa, realmente isso aconteceu com a minha colega, sabe? Então, ou eu agi errado aqui dessa maneira, mas, poxa, próxima vez, isso aqui eu vou fazer diferente, né? Vou reconhecer meu erro e vou, assim, garantir que, tipo, mano, não vai acontecer de novo, né? E isso não é da noite pro dia, né? É um processo longo. Ao longo da vida inteira, a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Então, por isso que essa conversa, a gente conseguir, ou a gente ouvir, né, o outro lado, ouvir os relatos, né, entender as percepções de cada indivíduo é importante para a gente conseguir gerar uma equipe, uma união coletiva, né, dentro da Meta Consultoria, e não só aqui, mas para todas as organizações que a gente for participar na nossa vida. Eu acho que o tempo está curtinho. Se alguém tiver vontade de dar mais algum relato, eu acho que dá tempo para mais um. Caso contrário, acho que já está no finalzinho. O Jean tá com o dedo levantado. Vou ser bem breve, eu prometo. Sempre eu gostei bastante da apresentação, parabéns, Babi. E eu acho que essa parte do o papel do homem é bastante importante, porque, igual representado no vídeo, né? Se a gente for interromper para falar que está interrompendo, a gente está interrompendo, então a gente piora o processo. E eu vejo que algumas desculpas que a gente dá, igual, eu tenho mãe, eu tenho irmã, isso não é desculpa para falar que a gente sabe o que está acontecendo. Então,
como a Raíssa, a Michele, a Júlia falou, é trazer isso para a consciência, nos policiar muito. Até eu estava lendo um livro a respeito da linguagem, da comunicação não violenta, e a gente não tem noção quanto a gente é violento nas nossas palavras. Então, isso acaba refletindo para todo mundo. E como é algo estrutural, muitas vezes a gente não repensa o que a gente está falando, a forma como a gente está falando com as pessoas, como a gente trata as pessoas diferente. Então, é algo que não vai mudar do dia para a noite, mas a gente tem que tentar ter consciência em todos os momentos de que isso acontece. Isso não, vamos falar assim, não é algo fácil de ser mudado, precisa de muitas conversas, muito diálogo, e o homem não sabe efetivamente o que é isso. Então, às vezes, o meu lugar de falar assim, eu passei uma situação. Não passei. Então, é melhor eu ficar calado, ouvir e dar a minha opinião só quando for solicitado. Respeitar o lugar de fala, né, Jean? Realmente, ter essa percepção é importante. E a gente entender, né, que às vezes a escolha das palavras, às vezes é mais, né, não é tão legal, então mesmo a entonação de voz, que é inconsciente. Geralmente, de repente, quando interrompe ou gera uma discussão, o homem tem a característica de usar a postura de propriedade. O que é isso? Quando levanta o ombro e fica um pouco mais de uma forma para ganhar o espaço invisível, assim, né? Mas ganha o espaço de uma maneira que a outra pessoa se sinta um pouco mais encolhida. Isso é comum. E não é certo, sabe? Tem que ser uma conversa de igual para igual, que os dois devem escutar. Gente, eu acho que o tempo está acabando, eu quero deixar uma proposta aqui para vocês, tá? Caso tenha alguém que tenha vontade de compartilhar o relato compartilhar o relato, me manda mensagem no WhatsApp. Se tiver alguém que não queira se identificar, que queira compartilhar o relato, mas não queira, sabe, quer mandar anônimo, me manda, tipo assim, no privado, e depois eu ajusto de uma maneira que, sim, a gente compartilha para toda a equipe de uma maneira anônima, mas que a gente saiba que isso acontece com mais gente do que a gente imagina, né? Então, assim, eu fico aqui à disposição para qualquer pessoa, e, assim, principalmente as meninas, se passarem por algum desconforto, se passarem por alguma situação, eu estou à disposição para conversar, e aí... Enfim, e é isso. Quem quiser compartilhar mais, porque infelizmente agora não vai dar tempo, entre em contato comigo, e aí depois a gente passa isso para todo mundo, se você quiser se identificar ou não, tá? Mas fica aqui portas abertas para todo mundo que quiser continuar, prorrogar um pouquinho esse bate-papo. Eu agradeço, então, assim, só finalizando, quero agradecer demais a participação de todo mundo aqui, estou muito feliz de ver as 30 pessoas aqui. E a atenção de vocês, né, a participação. E, em especial, eu quero agradecer a Maria Isabela, a Júlia e o Fábio, que tornaram isso possível, essa conversa, tá? A Maria Isabela e a Júlia revisando a apresentação, me ajudando, né, na apresentação, nos conceitos, e o Fábio também proporcionando, tipo assim, ajudar dando suporte e a confiança para levar isso para frente. Né, porque eu sei que é um tabu esse tipo de discussão e exige coragem, sabe, trazer isso à tona, tem que trazer para a superfície para que isso fique cada vez mais natural, esse tipo de discussão, tá? Então, de novo, obrigada a todos a participação, espero que vocês tenham uma ótima noite, e hoje é quinta-feira, né, um bom final de semana, mas amanhã já é sexta-feira, e é isso, obrigada. Obrigada a você, Babi, por trazer essa roda de conversa aí pra gente. Valeu demais. Obrigada. Parabéns, Babi. Obrigadão por um momento e vamos crescer todo mundo junto, gente. Por mais momentos assim, hein? Já pensa no próximo aí. Valeu, time. Obrigadão. Galera, tirar a foto aí, hein? Fotinho. É mesmo.
Peraí. Eu tô no celular, não vai dar pra eu tirar o print, não. Aí todo mundo, quem tiver no computador, tira aí. Qual que é o atalho mesmo pra cortar a tela? Eu esqueci. Ah, tá. Vai. Alguém tirou? Geral pausado aqui, sorrindo. Oi? Aí, mas Oi, a galera... Tirei uma aqui também. Legal. Beijo a todos. Clube do Livro, já, hein? Valeu, Tchau, gente. gente. Boa noite a todos. Valeu, Foi ótimo. galera. Gente, até mais. Até mais. Valeu, boa noite.